Olá pessoal, meu nome é Giovanni Brelotto, eu sou professor tutor do Programa de Educação Tutorial do curso Ciência e Computação da Universidade Federal de Santa Maria e a partir da organização pelo PETCC desse curso estou aqui juntamente com meu colega Bruno Musa 4 para tratarmos do tutorial de Google Jamboard. A ideia então aqui, como foi apresentada na aula inaugural, é mostrar exatamente todos os passos que envolvem o Google Jamboard e complementar exatamente mostrando como que ele pode ser utilizado dentro da sala de aula. Dessa forma, essa primeira aula, no caso, que nós estamos agora, refere-se especificamente sobre a apresentação, ou seja, o que é o Google Jamboard, qual é a premissa por trás dele, o que o Google, digamos assim, entende por sendo o Google Jamboard, porque na verdade é uma ferramenta Google, assim como o Gmail, assim como o Google Drive, assim como várias outras que o Google oferece, e por que é importante, ou seja, o que isso tem a ver com docência, o que isso tem a ver com a questão de professores que atuam em sala de aula, sejam presenciais ou seja remotas. Então eu vou tentar apresentar aqui inicialmente qual a ideia do Jamboard, e depois, nas próximas aulas, como vocês já têm acesso aqui pela ementa, vocês vão vendo exatamente cada componente envolvido no mesmo. Mas, por enquanto, apresentar ele. Lembrando que o Jamboard ele é uma ferramenta que está disponível dentro do Google Apps. Se vocês estiverem dentro do Classroom, dentro do Google Drive, dentro do e-mail, e posicionar o mouse aqui em cima, vocês visualizam todos os apps do Google que estão disponíveis para vocês. Lembrando que essa lista varia de conta para conta. Se vocês estiverem numa conta G Suite for Education, alguns aplicativos estão, outros não. Se vocês estão na conta Gmail de vocês, alguns aplicativos estão, outros não. Então depende, obviamente, do tipo de conta de vocês. Não é um padrão, não é igual para todo mundo, só para deixar claro, para alguém não comparar a minha lista com a de vocês, por exemplo. Talvez quem estiver na mesma plataforma que eu, ou seja, no G Suite for Education da Universidade Federal de Santa Maria, a lista vai ser a mesma. Mas dentre os diversos aplicativos, como Gmail, Drive, documentos, planilhas, chat, Meet, sites, agenda, formulários, tem o Jamboard. O Jamboard é uma ferramenta, é uma plataforma, ele já está aberto aqui, mas vou clicar só para mostrar o processo. Então eu tenho aqui todos os gems que eu estou utilizando aqui de teste dentro das aulas, por exemplo, aqui que nós estamos tratando ao longo desse curso. Então, ou seja, entenda como se cada gem, aqui no caso, que é exatamente o que o Google chama, os gems recentes aqui, gem é um quadro, então cada um deles aqui é um gem, então tem uma lista aqui de, cada linha eu tenho 4 gems aqui especificamente, eu posso ter indeterminados gems no meu perfil. Entendam como se um gem fosse, por exemplo, o quadro de uma aula de vocês. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma disciplina chamada Compiladores, no curso Ciência da Computação da UFSM, e, por exemplo, na aula de segunda-feira, das 14h30 às 16h30, eu já previ mais ou menos o quanto eu vou colocar no quadro para os meus alunos. Então a ideia é de eu já ter esse quadro no meu Jamboard, e ao longo da disciplina eu vou usando cada um dos gems, ou seja, cada frame desse mesmo gem, para gerenciar, digamos, a minha aula. Então, em vez de eu escrever do zero a minha aula, eu vou usando exatamente esses gems, digamos, pré-prontos ou construídos na hora, e depende, obviamente, da metodologia de cada professor, de forma, então, a que facilite a compreensão dos meus alunos referente àquele conteúdo que eu estou passando a eles. Então, vou falar um pouco primeiro o que o Google entende pelo Jamboard, até para vocês verem basicamente que também não é só educação, tem negócios envolvidos. O link que eu vou deixar disponível dentro do Classroom, aqui especificamente, é o link que vem direto aqui. Mas se vocês procurarem por Google Jamboard no próprio Google, o endereço principal que vai cair é basicamente esse aqui, que é um endereço de apresentação do Jamboard. Pessoal, antes de mais nada, o Jamboard ele é compreendido como sendo duas coisas. Ele tem a parte de software e ele tem a parte de hardware. Software é aquilo que vocês vão ter acesso aqui, ou seja, o próprio Jamboard, ou seja, com todos os gems, seja no desktop, que vai ser essa interface aqui, seja num tablet, por exemplo, que tem um app tanto para Android, para iOS, para tablet, assim como para smartphone também. Se vocês têm um smartphone tanto com iOS ou tanto com Android, vocês vão ter um aplicativo para acessar o Jamboard. Então, ou seja, vocês têm acesso pleno ao software do Google Jamboard sem custo. Não é cobrado nada, seja para uso no desktop, seja para uso mobile. A única questão que pode ser cobrada, por exemplo, é se o Google Drive de vocês está com o espaço lotado, vocês precisam de mais espaço, tem que comprar isso com o Google. Mas se vocês têm uma conta G Suite for Education ou um Gmail, por exemplo, com espaço, pelo menos uns 10% livre aí, para não dizer mais até, mas enfim, o Jamboard não ocupa tanto espaço em disco, então não se preocupem muito com essa questão aqui, não vai ter custo para os docentes. Agora, tem a parte de hardware. E o que é o hardware? O hardware é isso aqui, pessoal. O Google vende, nos Estados Unidos e em outros países, uma TV de 55 polegadas para uso como quadro.
Então imaginem que a ideia é ter uma tela de 55 polegadas que vai servir como quadro, seja quadro numa sala de aula, para uma sala de reuniões, alguma coisa assim, totalmente sensível ao toque, totalmente integrado, não só o Jamboard, mas as demais ferramentas Google, como o Google Translator, como o Google Imagens, como o Google Drive, por exemplo, de forma a utilizar essa tela como sendo o quadro da turma. Obviamente, pelo menos eu digo óbvio, mas provavelmente, nenhum de nós aqui que está envolvido com o curso vai ter acesso a essa tela, porque é uma tela, por enquanto, restrita ao mercado norte-americano, e como vocês vão ver logo a seguir, assim, o preço também não é nada convidativo, mesmo para os padrões brasileiros. Então, ou seja, se o Jamboard é feito para utilizar, ser utilizado dentro dessa tela, por que eu vou utilizar já que eu não vou ter acesso à tela? Muito simples, pessoal, porque a ferramenta por si só, ela já é bem completa para o uso numa sala de aula. Eu não tenho a obrigação de ter essa tela aqui para fazer exatamente as minhas aulas, porque eu posso ter um data show para uma aula presencial e eu posso ter o próprio Jamboard para usar compartilhadamente com os meus alunos em tempo real, usando a própria plataforma. Então, ou seja, isso seria um extra, seria digamos assim, mais um artifício para melhor elaboração das aulas dentro do contexto do uso da ferramenta do Google Jamboard, mas não é obrigatório. Então o Jamboard, para o Google aqui especificamente, ele parte do princípio de que os alunos, por exemplo, ao longo de uma aula, por exemplo, principalmente nos dias de hoje, não é muito incomum ver um aluno, por exemplo, em vez de copiar aquilo, tirar uma foto do quadro. Então o professor terminou um quadro, pergunta se pode apagar a lousa, por exemplo, e os alunos, em vez de copiar, tiram uma foto. Só que, obviamente, esse monte de fotos que o aluno está tirando está caindo lá na galeria de fotos do celular dele. Se ele não estruturar aquilo direitinho depois em pastas, indexados em relação a qual parte da ementa está sendo tratada e tudo mais, muito se perde e a própria atenção dele acaba, obviamente, não sendo a mesma, porque se ele tem esse recurso de tirar uma foto e parar por aí, automaticamente o nível de aprendizado não é aquele que o docente espera. A ideia do Jamboard é basicamente que tanto o professor quanto os alunos estejam vinculados, ou seja, acessando a ferramenta em tempo real, que todas as interações que estão sendo feitas no quadro estão sendo reproduzidas na tela dos alunos. E quando, de acordo com a necessidade do professor, ele abrir para os alunos poderem editar também, a interação que os alunos vão fazendo vão sendo repassada aos seus colegas e ao próprio professor. Então é como se fosse um quadro branco colaborativo, onde não apenas o professor interage com ele, como é numa sala tradicional, como os alunos podem interagir a qualquer momento, lembrando, de acordo com as questões metodológicas de cada professor, porque ele pode optar por manter o Jamboard específico para somente o professor editar e os seus alunos visualizarem. Isso vai ser abordado nas próximas aulas do curso. Então o objetivo, basicamente, do Jamboard é um quadro branco. Ou seja, como as ferramentas do Google normalmente são ferramentas simples, no sentido não simples de simplicidade puramente, mas, por exemplo, são ferramentas cleans, como o Gmail, por exemplo. Você entra no Gmail, você edita o e-mail, você recebe e-mail, assim por diante. Você entra no Google Docs, por exemplo, a barra de formatação é bem mais simplificada que uma do Word, comparativamente, por exemplo. Se você entrar no Google Classroom, o Google Classroom é mais simples do que um Moodle, mas para a grande maioria das necessidades, o Google Docs supre o que o Word faz. Para a grande maioria das necessidades, o Google Classroom supre as necessidades que um professor tem. Aqui é a mesma ideia. A ideia, basicamente, é de que use-se o Jamboard como um quadro branco, mas com essa capacidade que o Google chama aqui de inteligente, basicamente. Por que isso? Porque vai permitir o compartilhamento de ideias durante as aulas. Aulas remotas ou aulas presenciais, tanto faz. O uso do Jamboard não está restrito a nenhum dos dois universos, principalmente porque os jams podem ser acessados em qualquer lugar, basta que as pessoas tenham internet. Então a ideia, basicamente, por ela é essa. Então você está lá o professor fazendo as suas alterações e as pessoas não necessariamente vão ter que estar olhando para o professor fazendo isso, porque no seu tablet, no seu celular ou na sua tela, por exemplo, todas as anotações em tempo real vão aparecendo ali. E o jam, ao contrário de um quadro, ele não vai necessariamente ser apagado, porque um quadro, quando o professor encheu ele e precisa escrever de novo, tem que apagar. Num Jamboard, ele passa para um novo quadro, cria um novo frame, que é como o Jamboard chama, exatamente essa série de quadros aqui, por exemplo, e se necessário ele pode voltar, então aquilo não necessariamente vai ser apagado. Então tem registros de todas as aulas que o docente prepara nessa plataforma. Então aqui, obviamente, é uma plataforma, uma página onde o Google faz um incentivo ao uso, mostrando exatamente as potencialidades. Tem um vídeo aqui que mostra como a Universidade dos Estados Unidos acaba utilizando o Jamboard, mas lembrando, o Jamboard software com o hardware também, com a própria tela. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser visualizar
na postagem aqui dentro do Classroom do próprio vídeo, para vocês enxergarem, digamos, como isso é feito lá na universidade. Como eu disse, não vai ser a nossa realidade aqui no Brasil, entretanto, dá para aproveitar muito disso e trazer para nós exatamente aquilo que for possível, que é o uso de uma ferramenta colaborativa, uma ferramenta online e principalmente uma ferramenta que não tem custo, seja para os docentes, seja para os alunos. Então eles fazem aqui a propaganda da tela de 55 polegadas, de 4K de definição, enfim, perfeito, mas a ideia não é essa. Notem por que eu falei que isso que não é para todo mundo. Por que o Jamboard, ou seja, o hardware, não é literalmente para os padrões brasileiros? Porque o valor lá nos Estados Unidos é praticamente $5.000. E, ainda se quiser, a taxa de manutenção e suporte inclusa tem mais $600, perdão. Então, seja, com o dólar hoje, vão arredondar em 5,20 praticamente aqui, nós temos quase um carro zero, digamos assim, em termos do preço de uma tela em relação ao custo-benefício. Então, obviamente, não estou aqui incentivando ninguém a correr para comprar, apesar que cada um sabe exatamente o que fazer com o seu dinheiro, mas a ideia não é essa, é mostrar que vocês, ao longo do curso, não é necessário ter o Jamboard físico. Vocês têm que saber como utilizar o Jamboard software, seja via aplicativo ou via browser com o desktop, e a partir disso, consequentemente, vocês decidem da melhor maneira levar essa ferramenta para o dia a dia de vocês como professores ou continuar utilizando aquelas que vocês já estão acostumadas. Então, basicamente, o Jamboard para o Google é isso, é um pacote hardware e software que ele vende, não é barato, e note que só está sendo vendido para clientes que já têm G Suite for Education, então isso quer dizer que nem todo mundo tem acesso, quer dizer que para ter acesso eu tenho que primeiro ter o G Suite for Education para depois solicitar, e o software que acaba sendo disponibilizado não só para quem compra o pacote, como qualquer pessoa que tenha uma conta Google. Então o Jamboard está público, se vocês entrarem em jamboard.google.com, com o login do Google de vocês ativo, vocês vão ter acesso aos gems. Então, ou seja, a ideia do curso é mostrar o que é possível fazer dentro de um Jamboard. Ou seja, criando um gem e estruturando um ou mais quadros. Cada um pode abrir o gem e começar a fazer à vontade. Perfeito, exato, como qualquer outra ferramenta também. Então o curso não é obrigatório para ninguém. A nossa ideia aqui com o curso é justamente trazer detalhes de cada uma das etapas do Jamboard, por isso está estruturado em vários subaulas aqui, por exemplo, onde cada aula mostra também um componente do Jamboard e tentamos entrar no maior nível de detalhes sobre ele para justamente esclarecer as maiores questões que poderão vir a acontecer para quem estiver utilizando o mesmo. Então o Jamboard para o Google é isso, é uma plataforma de ensino combinando software e hardware. O Jamboard para nós, Brasil, nesse atual momento, é o software, é esse aplicativozinho aqui, é esse aplicativo que está lá nos Google Apps, por exemplo, que funciona em mobiles, funciona em tablets, funciona em desktop sem custo e que pode ser utilizado sim dentro da sala de aula. Se vai ser ou não, mais uma vez, compete aos docentes. Então, quem tiver interesse de aprender os detalhes sobre essa ferramenta, então eu recomendo que assistam às próximas aulas agora, que a gente vai começar a entrar desde o nível mais básico, que é as demais aulas do módulo 1, até os níveis um pouco mais avançados, que vão ser os módulos 3 e 4, como trazer o Jamboard para o seu dia a dia como docente. No mais, era isso, pessoal. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui na postagem do ambiente. Estamos à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.